desmoronou. Tem pessoas que não podem adorar a Deus aqui conosco, porque essa semana receberam a notícia do médico, não tem cura a sua doença. Outros viram seu sonho ser roubado. Outros perderam a estrutura familiar. E isso não é fácil, porque nós crentes somos treinados e preparados só para coisas boas. Entramos no culto e todo mundo no culto diz de superação, de motivação. É o louvor que diz que Deus vai restituir. É a palavra que diz que Deus vai dar. É nós falando onde o pé nosso colocado, Deus nos dará por herança. E nós ouvimos somente coisas boas. E isso tem que acontecer. Eu fui ensinado desde criança nas faculdades de teologia que toda vez que eu termino de pregar, eu tenho que despedir o povo da igreja, fazendo eles ter vontade de voltar no dia seguinte, ou eles não têm nem vontade de ir embora. Sou treinado para isso, porque eu sou um profeta da fé. Eu não posso deixar você sair daqui do jeito que você entrou, mas eu não tenho respostas para todas as suas perguntas. E se você me perguntar agora, pastor, por que é que Deus está me testando? Eu não vou poder te dizer nada. Eu só tenho uma palavra de Deus para você. Deus continua no controle da sua vida, mesmo você estando no meio do vale. O vale não é para te sepultar. Esta montanha que caiu em cima de você não vai te matar. Aguenta o tranco. Quem viver, verá. Se não conseguir vir para a igreja andando, venha se arrastando. Se não conseguir vir se arrastando, liga para alguém te trazer, mas vem. Entra aqui dentro caído, mas entra aqui dentro. Porque na força desta palavra, você vai voltar para casa hoje, voando nas asas da adoração. Acredita! Aleluia! Nenhum profeta está imune à calúnia. Nenhum ministro está imune das provações. A sua chamada tem que ser testada diariamente, porque o que Deus te deu é grande demais, companheira. Deus não deixa o ministro dele na zona do conforto por muito tempo, porque senão o ministro, ele corre o risco de pensar que ele não é homem. Ele corre o risco de pensar que ele é o quarto membro da Trindade, ou que ele é uma espécie de semideus. As lutas e as tribulações que Deus envia e permite vir sobre nós é para nos deixar no lugar que Ele nos colocou, para nós entendermos que sem Ele nada somos. João está preso. Os discípulos foram embora. Pelo menos a cidade de Jerusalém sabe que o profeta está preso. O moral do profeta vai lá embaixo. As pessoas começam a perguntar, mas se ele é um homem de Deus, por que ele está assim? Se ele é o profeta, cadê o Deus que guarda o profeta? Tem coisas que não têm explicação. No começo do ministério, há 15 anos atrás, eu preguei na cidade de Campinas, num bairro. E eu encontrei lá um jovem pastor que era gerente do Banco Bradesco na época. E ele me confidenciou que ele havia recebido uma chamada missionária para o Chile. E ele então estava vendendo todos os bens dele e estava indo por conta para o Chile. A mulher atingida pela mesma chamada missionária e eles com uma filhinha recém-nascida na época. Anos mais tarde, eu ouvi tristemente o final da chamada desse homem. Numa bela manhã de domingo, ele deixa a família em casa, a esposa e a filha, pega o saldo de toda a sua riqueza, que era uma motocicleta, uma moto, coloca um terno roto, uma gravatinha e um embornal, e dentro do embornal pão de ceia e vinho. E ele vai atravessar o solapé de uma montanha para ir no meio de uma aldeia, onde alguns irmãos haviam aceitado Jesus. Ele está indo como pastor levar a ceia para os servos de Deus. Muito longe era o lugar, quando já estava, o sol estava quase se pondo. Quando ele vai chegando próximo ao lugar, fazendo a volta ao redor de uma montanha, por infelicidade, passa naquele exato momento um caminhão com um grupo terrorista chamado Sendero Luminoso.
Como eles viram ele de terno e gravata, fizeram por brincadeira maldosa. Quando passaram por ele, alguém que estava na carroceria do caminhão deu uma rajada de metralhadora. E foram embora, fizeram a culpa. Eles nem viram o que fizeram. De tantas balas que saíram daquela metralhadora, só uma acertou o ombro desse meu amigo. O suficiente para desequilibrar ele da motocicleta e ele cair numa ribanceira e ser jogado quase 50 metros, rolando com moto e tudo para baixo. Ele não morreu no acidente. Quebrou as duas pernas. Desacordado ficou. Não passou um carro naquela hora para saber que ele estava ali. A polícia técnica não conseguiu saber por quanto tempo ele ficou desacordado. Encontraram ele no dia seguinte, a 40 metros do local do acidente, porque ele perdeu o senso de onde estava, porque escureceu logo. Ele se arrastou com apenas uma mão, por quase 40 metros. E ali morreu de esgotamento de sangue. Raciocina comigo. Tenta se colocar no lugar desse meu irmão. Homem crente que deixou tudo para servir a Deus. Ele não teve tempo para se despedir da esposa nem da filha. Ele não estava indo brincar de culto, ele estava indo levar a ceia. As horas que ele levou foram horas de agonia. Eu tenho certeza que ele chamou Deus. Eu tenho certeza que ele pediu para Deus enviar um anjo. Eu tenho certeza que a fé dele fazia com que a qualquer momento ele ia ver, ouvir um barulho de um carro, alguém iria resgatá-lo. Mas quando a morte vai se aproximando, eu imagino o pavor que ele sentiu. E Deus, em silêncio. Por que sofre o justo? Não sei. É trágica a história, mas ela não acaba aí. No dia seguinte, alguém vai e dá notícia para a mulher que ficou com a filha. E a mulher é obrigada a contar para a filha onde estava o pai. Porque a menina começa a perguntar: cadê o pai, mãe? E a mãe dizendo: foi morar com Jesus. E a menina perguntando: por que ele não se despediu de mim, mamãe? E a mãe tem que aguentar com um nó na garganta, porque alguém tem que ser forte nessa hora. Você não está imune do sofrimento. Ser crente não significa que você é de aço. E ser pastor não significa que você é um semideus. Servir a Deus quando tudo está bem na vida é muito fácil. Adorar a Deus quando todo mundo nos aplaude, quando assovia o nosso nome, quando os holofotes e as luzes da ribalta estão sobre nós, é muito fácil e cômodo. Quero ver você adorar a Deus agora, quando está tudo despencando. Quero ver você olhar pela fresta do céu, porque o céu está de bronze, tentar achar uma brechinha e gritar assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu quero ver você sentir o calor da fornalha no rosto, e os seus inimigos te empurrando para dentro dela, e você sabendo que tem um jeito de aplacar a ira, é só cair de joelhos e se dobrar. Mas você arrumar a fé onde não tem, indo para o meio da fornalha e gritando ainda: o meu Deus pode me livrar dessa fornalha. Mas ela vai aquecendo cada vez mais. E mesmo assim você dá um nó na garganta e gritar: mas nem que ele não apague o fogo, eu jamais vou negá-lo, porque ele continua sendo Deus. A igreja é o único exército que mata os seus soldados feridos no campo de batalha. A igreja é o único conglomerado de pessoas que não aceitam que o seu irmão escorregue, caia ou se jogue. Nenhum de nós tem o poder de acusar ninguém. Pergunte por quê. Ao invés de falar, eu vou te mostrar. Levante o dedo de acusação. Todo mundo vai lá, sem medo. Escolhe alguém para acusar e aponte o dedo para ele. Vai. Sem medo, vai lá. É só um teste. Apontou o dedo para o seu irmão. Você que está recebendo o dedo apontado, diz assim: irmão, cuidado ao me acusar. Você que está acusando, pergunte por quê.
Diga, olha aí, você está com um dedo apontado para mim, né?